todos vocês e estimular que vocês ajudem a divulgar o evento do PPG Biociências, né, que vai estar acontecendo agora entre os dias 7 e 11 de dezembro. É tudo totalmente free. E a inscrição dos trabalhos, né, dos vídeos, né, de divulgação científica, vai estar aberta até o dia 30 de novembro. Então, assim, pessoal, não apenas vocês, mas seus alunos de iniciação científica, pós-graduandos, residentes, né, que fazem residência médica, que a gente considera seja o trabalhos equivalentes a um mestrado e um doutorado, né, convidem, divulguem, convidem os seus amigos, porque, assim, o sucesso do evento, a gente fez caprichamos na programação, tentamos caprichar nessa questão do prêmio de divulgação científica, porque nós consideramos que essa é uma demanda do mundo atual, a gente precisa aprender a se comunicar com o público leigo, então a gente achou que essa seria um bom instrumento para dar o start, né, para aqueles alunos que ainda não se descobriram dentro da questão da divulgação científica, que se descubram, né, e o sucesso do evento, ele depende bastante também da participação das pessoas, né? Porque a gente faz o evento pensando nas pessoas, né? Então, a gente conta com vocês, né, pessoal, para vocês inscreverem seus trabalhos, estimularem os amigos de vocês a inscreverem os seus trabalhos e também a vocês participarem, tá? O evento vai estar sendo aberto, vai estar sendo transmitido pelo YouTube, esperamos que o evento dê certo pelo YouTube, né? E, enfim, né, a gente conta com vocês, tá? E aí eu te passo a palavra, Melanie, muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer imenso estar construindo com vocês da USPA, que é uma instituição que eu não posso falar, mas é uma das minhas favoritas, com certeza. Vocês estão vendo aqui a minha tela, como preparar um vídeo de divulgação científica? Sim. Sim? Então tá bom, só para ver se está tudo certo. Então, pessoal, hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre que dicas que a gente precisa tomar e que conhecimentos são necessários para a gente entender na hora de produzir um conteúdo de divulgação científica. Então, eu vou começar dando uma introdução sobre a comunicação em si, como ela é importante, da onde essa necessidade de comunicação vem, como ela se dá, quais são os elementos por trás dessa comunicação. Eu vou passar um tempo comentando com bastante avidez em ruído, né? Porque é justamente nessas fontes de ruído onde a gente pega uma informação e transforma em desinformação. Então, também ocorre muito isso dentro desse ambiente de comunicação. E é um dos locais onde esse ecossistema da desinformação trabalha. Então, isso é muito importante para a gente entender, porque isso nos orienta a fazer uma comunicação científica adequada, limpa, redondinha e que não vai dar margem para haver distorções futuras para esse ecossistema da desinformação. E por fim, eu vou comentar com vocês dicas aplicadas para preparar vídeos, então, para como a gente pode, então, divulgar um vídeo que vai ter um engajamento legal, que vai atrair a atenção de um público, seja ele quem for, e como a gente determina esse público, que tipo de cores, linguagens a gente poderia usar, elementos que são importantes. Então, eu preparei uma série de dicas baseado em literatura, em coisas que já estão publicadas, que outros divulgadores também produzem. Vou citar eles ao longo do vídeo também. E recomendo também vocês procurarem essas pessoas nas redes sociais. É muito legal acompanhar elas, prestigiar o trabalho delas e aprender, né? Sobretudo com elas. Então, o meu primeiro slide, ele é justamente uma interrogação, porque isso é o que move a humanidade desde sempre. Eu sempre comento para as pessoas que não são as respostas que mais nos intrigam, e sim as perguntas, né? O fato de a gente ter respostas que vão ligando às próximas perguntas. Então, a ciência é movida pela curiosidade, mas isso só é um reflexo da natureza do ser humano. Todos os animais que a gente pode observar, a gente nota uma certa curiosidade. Quando a gente está fazendo um experimento em roedores, a gente sabe que eles são curiosos por natureza. A gente, quando apresenta um objeto novo para o nosso pet, eles exploram, eles têm interesse. Algumas cores despertam mais interesses do que outras. Então, isso faz parte dos animais, no geral. E da mesma forma, não seria diferente conosco, né? A curiosidade, ela vem desde muito cedo e ela está presente nas nossas atividades.
Então, quando a gente está, por exemplo, consumindo um programa tipo National Geographic, onde a gente está observando a natureza selvagem, ou quando a gente consome aqueles documentários sobre o universo, cosmos, sobre qualquer coisa, qualquer assunto, tudo isso faz parte da nossa natureza questionadora. E ela vem desde quando nós somos muito pequenos. Então, não, eu sempre falo que o questionador nato é a criança que está descobrindo o mundo, que quer tocar, sentir, pôr na boca, pegar em tudo, misturar, ver o que acontece. Então, observar uma criança é observar nós mesmos na nossa mais pura natureza questionadora que tem. Então, muitas pessoas vão levar isso para a vida inteira, né? A gente não deixa de ser questionador. Às vezes a gente pode orientar, então, esses questionamentos para um lado, para um outro, isso vai delineando nossas profissões, pelos nossos interesses, mas a gente tem um grupo de pessoas que mantém esse senso, né, mais questionador, assim, do mundo como um todo, e elas normalmente acabam em meios acadêmicos, meios científicos, que é justamente um meio que desperta muito isso, aflora muito forte isso, aplicado para um contexto dentro da sociedade. Então, a gente tem que entender isso. Eu estou dando essa introdução que é muito Carl Sagan, assim, e eu sou muito fã desse homem que fez aniversário ontem, inclusive. Então, eu gostaria de deixar minha homenagem para esse grande divulgador científico. Mas essa introdução, ela cabe muito bem para a gente lembrar que as pessoas têm interesse em consumir informação, pois elas são curiosas. Então, se a gente tem uma boa ferramenta de comunicação associado a um público que tem interesse em consumi-la, por que a ciência não faz parte da nossa rotina? Essa é a principal pergunta, é uma das perguntas de R$1 bilhão, porque se ela realmente fizesse parte da nossa rotina conscientemente, a gente não teria muita deixa para esse ecossistema da desinformação se criar. Mas nada é tão simples quanto parece. Colocando assim como eu estou botando, parece que é só literalmente um monte de gente resolver divulgar a ciência e tudo está resolvido. Ajuda demais, esse é um dos grandes objetivos da minha vida, inclusive. No entanto, a gente precisa entender o outro lado. Como o outro lado surge, como ele se criou e o que ele usa para se proliferar. Porque hoje sabemos que a desinformação circula muito mais velozmente do que a informação. Então, eu vou trazer alguns insights sobre isso. Então, aqui nós temos um painel sobre a natureza da comunicação. A gente tem, então, partes em que está ligado a quem está falando, e aqui a gente tem não só a fonte como o transmissor, onde essa mensagem vai ser carregada. Essa mensagem, então, a partir de um sinal, ela vai passar por alguns processos até ser recebida, certo? Esse receptor, ele pode continuar essa passagem e passar adiante para o que a gente vai chamar de destinatário. A gente pode ter vários receptores nesse caminho e vários destinatários no fim, que é quando a nossa informação se multiplica, se amplifica e ela vai tomando proporções virais, como a gente chama que viralizou ou hitou, né, nas redes sociais. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem vários pontos dentro dessa natureza da comunicação. E esse ponto em especial, ele é o mais sensível, pois ele pode ser modulado por fontes de ruído. A gente sabe que esse passo da comunicação, como requer vários pontos, pode ir sofrendo pequenas mudanças nessa mensagem e até mesmo na forma como a gente escolhe o sinal para que ela seja veiculada. Então, aqui nós temos que prestar muita atenção sobre que formas esse ruído pode distorcer nossa informação, torná-la sensacionalista, amplificada, que pode prejudicar o seu entendimento pelos nossos receptores e destinatários, né? Então, eu vou comentar um pouco sobre esses pontos. Então, primeiro, sobre esse ponto que é realmente muito sensível, tanto pelas fontes emissoras quanto pelas fontes receptoras. A primeira pergunta que nós temos que fazer quando nós estamos divulgando uma informação é: qual o grau de preparação dos cientistas em transmitir informação para o público geral, incluindo seus intermediários? Esses intermediários podem ser jornalistas, pode ser um cientista falando para um divulgador científico, para um jornalista de ciências, pode ser literalmente para alguém de uma universidade que vai fazer uma matéria ou vai dar uma aula daquilo para alunos. Então, aqui nós estamos falando realmente sobre essa fonte emissora. Qual é o grau de preparação dessas pessoas? Então, a gente sabe que existe não vou dizer um problema,
mas existe uma defasagem nos nossos cursos de pós-graduação, nos nossos cursos de graduação, do incentivo à divulgação científica. Isso não é um problema só de responsabilidade da pós-graduação e da graduação. Longe disso. Isso é de responsabilidade de muito mais gente, inclusive. Então, a gente, por exemplo, faz pouco tempo que o Lattes incluiu a divulgação científica em mais tópicos ali para preencher no currículo do que o que anteriormente tinha. Então, significa que a divulgação científica está recém começando a ganhar um espaço nos nossos currículos. E isso vai ter um reflexo, esperamos, em concursos, por exemplo. Daqui a pouco, em concursos públicos, vão começar, então, a valorar melhor as atividades de divulgação científica que aquela pessoa candidata pode ter realizado, mas esses são passos que vão acontecer com o tempo. Era muito importante o Lattes, por exemplo, valorar a divulgação científica, e isso está começando a acontecer. Então, olha quanto tempo nós estamos falando de algo recente aqui. Então, isso vai começando a fazer com que as pessoas prestem mais atenção e, uma vez valorados, estimulem a engajar dentro disso, porque dá um retorno, né? Então, a gente precisa entender por que os nossos cientistas muitas vezes não têm preparo. É justamente porque esse retorno não é muito visível, né? Ele só é visível quando tu já atinge um grau onde tu tem aquele público que já está consumindo, que está dizendo que teu conteúdo é show, que está te dando dicas, onde tu começa a ter mais seguidores, começa a ter mais alcance, mas antes disso é tudo muito nebuloso, né? Então, qual é esse grau de preparo? É importante que o pesquisador tenha um preparo, né? E esse preparo, como eu falei, ele não é trivial, ele deve vir, né, de um apoio pedagógico. Então, tem que ter disciplina sobre isso, tem que ter pessoas comentando sobre isso, instruindo os novos divulgadores do amanhã. Então, é importante que a gente cada vez mais inclua pessoas que já estão dentro desse ramo, que já têm uma bagagem sólida de ensino sobre divulgação científica nos nossos programas de pós-graduação. E isso que a UFSPA está fazendo é algo assim que eu durmo toda noite feliz sabendo que essa instituição está estimulando tanto seus alunos, né, com oficinas, com palestras, com pessoas que eu conheço aí de dentro que fazem um trabalho incrível, como o pessoal do Ciência Traduzida. Então, é super legal a gente ver isso aflorando dentro das instituições, porque com certeza esse primeiro ponto já vai ter um bom benefício se todas as instituições fizessem isso, por exemplo. O próximo ponto é sobre esses intermediários, né? Como a gente sabe que muitas vezes a ponte da ciência com a sociedade é através dos intermediários, qual é o grau de preparação deles? Então, esse é um ponto que eu bato muito nas minhas redes sociais, que é manchetes sensacionalistas. Muitas pessoas consomem manchetes, isso é um fato. A pessoa lê uma manchete e ela já tira todas as conclusões possíveis daquele assunto pela manchete e já compartilha, dando toda uma palestra sobre as suas opiniões em relação àquilo. E muitas vezes o texto está certo. Eu já peguei várias matérias de jornais grandes, onde o texto estava todo certinho, a notícia era super boa, super informativa, mas a manchete era sensacionalista. Era uma manchete que estava aumentando muito mais do que a informação do texto estava passando. Então, se a gente sabe que as pessoas consomem manchetes, por que a gente não cuida melhor sobre isso? Então, não adianta também jogar só a responsabilidade para os jornalistas, é importante que a gente também dê um preparo, eles tenham um preparo sobre isso. Por isso que coisas como o que a agência Bore faz, que é instruir, fazer cursos de instrução sobre como noticiar reportagens acerca de vacinas, é super relevante, é super legal e tem um ganho muito bom para a sociedade. Então, aqui a gente também precisa levar em consideração o preparo dos intermediários. Outro ponto já é lá no receptor. Qual o grau de entendimento do teu público sobre esse assunto? Como ele processa essas informações? O que motiva eles a consumir essas informações? Então, aqui, nós estamos muito centrados ao nosso público. E é importante nós conhecermos o nosso público. Eu posso fazer divulgação científica para cientistas, como eu já fiz por muitos anos num site chamado Glia News, onde eu fazia divulgação científica sobre células da glia para neurocientistas e pessoas de áreas afins. Então é super legal também. Foi um começo bem interessante para mim, onde eu pude ainda usar uma linguagem técnica que eu estava acostumado, mas já começar a ver como é que eu posso falar um pouco melhor aquele termo que é super aplicado na minha área, como é que eu posso descrever melhor um fenômeno para que as pessoas de outras áreas entendam. Então, eu preciso conhecer o meu público. No momento que eu delineio muito bem o meu público,
eu começo a entender o que motiva ele, onde eles estão, se eles usam mais Instagram, se eles usam mais Twitter, se eles usam mais Facebook. Quando eu penso, não vou ficar só com um público específico, eu quero pegar os jovens e as pessoas, por exemplo, mais adultas. Então, aí eu já começo a pensar, se eu sei que os jovens estão mais no Twitter e no Instagram e no TikTok, por exemplo, e o pessoal mais adulto está no Facebook, nos grupos de WhatsApp, então tá. Então eu preciso me organizar, de repente montar uma equipe, uma estrutura, para produzir conteúdos que vão circular em cada uma dessas áreas. E não é só Ctrl+C, Ctrl+V. O conteúdo que eu faço para o Instagram, apesar do mesmo tema, é super diferente do conteúdo que eu faço pelo Twitter, que é super diferente do conteúdo que eu vou preparar para o WhatsApp. É o mesmo tema, são 3 conteúdos que têm formas, visões totalmente diferentes. Então é importante eu saber o entendimento do meu público sobre aquele tema para eu saber a linguagem que eu vou usar. Então, divulgação científica é muito sobre a linguagem que nós estamos usando. Outra questão é relacionada ao nosso canal, então, né? Qual a eficiência das diferentes mídias na transmissão de diferentes informações para os públicos? Então, se eu sei que o Instagram, por exemplo, é uma rede que está em ascensão, é o troço que o pessoal está consumindo a full, gosta de compartilhar nos stories, gosta de... Agora tem os Reels também. Então, se eu sei que meu público está lá e tem muita gente que consome aquela mídia, eu posso, então, fazer coisas orientadas para essa mídia, usar aplicativos como o Canva, que tu já seleciona para ele te dar um molde de story, um molde de publicação no feed. Se eu quero, por exemplo, produzir um conteúdo para o YouTube, eu vou lá fazer a capinha do meu canal, eu vou lá no Canva e peço para ele fazer nas dimensões de uma capa de YouTube. Então, quando eu uso programas que já vão me ajudar a produzir um conteúdo orientado para uma rede social, o conteúdo fica mais bonito, fica mais atrativo, tem mais chance das pessoas olharem, divulgarem, engajarem, e aí vocês começam a entrar na onda do algoritmo também, e tudo isso a gente tem que pensar, né? Então, sabe, conhecer o teu público também envolve tu conhecer onde ele está e quais os meios que eles mais usam para se comunicar. Então, é super interessante isso. Outra questão são relacionadas ao sinal e à mensagem. Qual o efeito de diferentes discursos sobre a qualidade da informação adquirida? Então, isso aqui é sobre linguagem. Então, isso aqui é essencialmente sobre linguagem. Quando nós estamos na graduação, a gente é muito treinado para a linguagem técnica. Na divulgação científica é uma coisa muito similar. Ele precisa ser de um treinamento, não é trivial a gente conseguir desenvolver uma linguagem de forma que quando a gente vai estar comunicando para o público, essa linguagem seja mais acessível. Então, dessa forma, é super importante ter instrução, por isso que é tão importante simpósios, oficinas, cursos de divulgação científica, para ir orientando esse início, porque não é trivial e a gente erra bastante, fazendo textos muito longos, muito técnicos. Esse texto longo, muitas vezes, é um reflexo de tentar traduzir essas minuciosidades da linguagem técnica, produzindo um troço enorme, e muitas vezes isso já afasta um pouco o público, que é algo mais consolidado, mais compilado. Então, é importante a gente ter em mente isso. Quando nós estamos fazendo divulgação científica, nós estamos aprendendo uma linguagem de se comunicar, certo? Então, é super importante a gente ter isso em mente. E, por fim, questões relacionadas ao processo. Qual o efeito da interação de todos esses fatores acima, né? Então, quando eu começo a entender tudo isso, vou jogando um em relação ao outro. Então, pegando um sinal, uma mídia, por exemplo, uma desses veículos de informação que o meu público está, agora vendo essa linguagem que ele gosta de consumir. O meu público curte muito GIFs. Meu público curte bastante que eu fale trazendo referências da vida cotidiana. Meu público adora que eu faça referências a situações rotineiras, em que eles conseguem ver aquilo aplicado às suas vidas. Não, meu público já é mais sério. Se eu botar GIF, eles vão achar que eu sou uma boba, sabe? Eu já ouvi de tudo, assim, sabe? Então é preciso vocês conhecerem bem os públicos de vocês para produzir um conteúdo orientado para ele, né? Então, outro ponto que é muito importante a gente falar é sobre as fontes de ruído. Então, a fonte de ruído é justamente um ponto onde esse sinal aqui pode acabar sendo muito distorcido e é onde a desinformação pode surgir. Então, a gente sabe, né, que a desinformação não surgiu na Covid-19. Ela é um problema que está sendo amplificado desde muitos anos. Então, a gente sabe que, por exemplo, desde aquele primeiro artigo onde se linkou a possibilidade de autismo a partir das novas vacinas de vacinação,
Desde então, nós estamos desmistificando isso todo ano. Então, esse ano já saiu artigos falando que vacinas não causam autismo, assim como no ano passado, assim como sairá no ano que vem, porque justamente esse é o poder da desinformação. Por ela circular muito mais rápido, por ela se ter uma linguagem que é acessível para as pessoas, por ela justamente vender informações que as pessoas querem consumir, de curas rápidas, soluções milagrosas, soluções que não vão implicar um desgaste físico e emocional por parte das pessoas, elas acabam acolhendo mais, porque existe um certo apelo emocional na desinformação, e isso faz com que as pessoas consolidem isso mais avidamente. Então, sabendo disso, ela se fixa muito mais na rotina da nossa sociedade. E a gente está vendo isso muito avidamente na Covid. Então, a gente viu coisas relacionadas à criação do vírus em laboratório, porque isso parece ser muito mais plausível para uma pessoa leiga entender do que a gente explicar todo o processo de adaptação, seleção natural de vírus, que isso é um fenômeno que acontece, que faz parte da realidade do nosso ambiente. Então, é necessário que a gente se engaje para explicar para as pessoas não só a informação, mas como a gente faz para obtê-la, explicar como funciona o método científico. E eu vejo isso na prática sendo super benéfico. Porque, por exemplo, saiu agora um estudo falando de possíveis efeitos benéficos da cloroquina, tipo, já faz 6 meses que a gente já entendeu que ela não funciona, mas ainda assim o pessoal está tentando bater a todo custo nesse martelo. Então, saiu esse artigo e um dos seguidores que me acompanha, que é uma senhorinha, bem senhorinha, coisa mais querida, assim, eu sempre gosto de conversar com ela. Ela virou para mim, Mel, saiu esse estudo, mas eu vi ali que não é um ensaio clínico, né? Tu sempre fala desse RCT, desse ensaio clínico randomizado. É estranho, né? Porque se fosse sério, seria um RCT, né? E eu fiquei, gente, quando é que eu ia imaginar que uma senhora de mais de 70 anos ia estar virando para mim falando sobre RCT, sabe? E aquilo ali encheu assim meu coração, porque eu fiquei muito feliz de ver que quando a gente explica o nosso método, a gente não precisa dar uma dissertação, um discurso imenso sobre como ele funciona. Mas a gente precisa orientar as pessoas de que não é a gente publicar uma opinião numa revista aleatória, assim, que aquilo vira uma evidência máxima acima de todas as outras evidências, que essas evidências têm força, elas têm graus de confiabilidade. Então, quando as pessoas começam a entender isso, elas começam a formar, pouco a pouco, o seu senso crítico. E quando vem um artigo que não tem uma força de evidência muito grande, ou até mesmo uma manchete sensacionalista, desinformação no seu estado mais puro, a pessoa já fica assim, não, pera, mas eu vi aquela guria ruiva falando eternamente por quase 6 meses sobre esses RCT. E eu já vi que várias outras pessoas também estão falando isso. Então, parece estranho. Então, isso é interessante, né? Então, do que nutre-se esse ecossistema da desinformação? Então, a gente tem esses principais tópicos aqui. Primeiro, a falsa conexão. Quando as manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo. Então, isso aqui é super relevante. Juntamente associado ao falso contexto, que é quando o conteúdo genuíno é compartilhado com uma informação contextual falsa, nós temos, então, toda essa discrepância que faz com que essa desinformação possa ser mais engajada, mais adquirida. Então, aqui nós temos alguns fatos sobre esse ecossistema que já nos permitem ver como isso é gerado. A gente ainda também tem a manipulação do conteúdo, quando a informação ou a imagem é genuína e é criada para manipular, para enganar, então, essa pessoa. Então, aqui nós já temos aquele conteúdo que ele é projetado, que muitas vezes é comprado, né? Então, eu compro uma criação de uma desinformação para que ela circule, e aqui a gente se vale muito dos bots, né, para fazer com que ela circule mais rápido. Então, o pessoal da desinformação já entendeu que engajamento é importante. Então, se cria um exército de robôs virtuais para engajar e fazer aquilo circular e entrar no algoritmo, né? Então, já é um ponto. Outra questão que também faz parte de como ferramentas desse ecossistema da desinformação é a sátira ou paródia, então não tem nenhuma intenção de prejudicar, mas tem um potencial para enganar. Então aqui a gente também precisa tomar muito cuidado. Conteúdo enganoso por si só, que é o uso enganoso de informações para enquadrar uma questão ou indivíduo. Conteúdo impostor, que é quando as fontes genuínas são imitadas, então aqui a gente tem aquele plágio também. E o conteúdo fabricado, o conteúdo é novo, 100% falso, criado para ludibriar ou prejudicar.
Então, aqui nós temos alguns tópicos que falam sobre quais são os artifícios, ferramentas, então, que muitas vezes fazem com que as pessoas acabem consumindo aquilo. E como a gente endossa isso, né? Se a gente sabe que, por exemplo, existe manchetes que não estão relacionadas com conteúdo, porque existe um contexto com informação falsa, se a gente sabe que existem possibilidades de conteúdo fabricado, conteúdo enganoso, por que as pessoas continuam consumindo desinformação? Aqui eu trago uma imagem assim que é uma das minhas favoritas, que as gurias do Ciência Traduzida produziram, que fala justamente sobre essas armadilhas mentais. Tudo isso faz, então, com que as pessoas endossem isso. O que acontece, então? Então, primeiro, a gente tem o endosso social. Então, se alguém confiável compartilha uma fake news, a gente tende a acreditar. Então, quando a gente recebe de um familiar, quando a gente recebe de um tio, do melhor amigo, se é uma pessoa que tu já tem um vínculo, que você já tem uma construção juntos e tudo mais, tudo isso faz com que seja mais provável que vocês endossem essa informação ou desinformação nesse caso. Então, tem muito do endosso social, né? Do viés de confirmação, que esse a gente fala muito assim sobre essa questão nas redes sociais. Então a gente tende a acreditar em mensagens que confirmem nossas próprias crenças e preconceitos, né? Então é super importante isso. Se eu tô vendo uma informação que bate bem certinho com o que eu acredito, com minhas visões de mundo e tudo mais, isso é mais provável de eu compartilhar e passar adiante do que algo contrário, né? Então dificilmente as pessoas compartilham algo que é contra suas crenças, que é contra, então, que bate de frente com suas visões de mundo, né? Isso acaba nos colocando dentro de bolhas, e é difícil fazer essa transposição de uma bolha para outra, que é um dos principais desafios da divulgação científica. Outro ponto é a dissonância cognitiva. Se as informações condizem em uma crença social, é comum rejeitarmos a verdade só porque ela não agrada, né? Tem muito isso, né? Essa história da cloroquina é muito baseada em dissonância cognitiva também. A pessoa vê todos aqueles artigos, todas aquelas evidências, só que ela insiste em querer acreditar que aquela solução super prática, super milagrosa, tem alguém conspirando contra mim para que aquilo não seja amplamente divulgado. Tudo isso, então, acaba endossando. E o raciocínio motivado, que é o uso do raciocínio para acreditar no que a gente deseja. Então, a gente cria toda uma linha de raciocínio para endossar aquilo, porque a capacidade de análise crítica foi simplesmente sequestrada pelas emoções. Então, esse ponto aqui, eu acho que é um dos mais importantes, porque quando eu estou discutindo principalmente com pessoas próximas, eu sinto muito que ocorre esse raciocínio motivado, que a pessoa botou muito da sua força ali para criar um contexto que justifique aquelas informações, porque aquilo a agrada, então tem a questão da dissonância cognitiva, ou porque aquilo faz parte das suas crenças, então tem o viés da confirmação. Então, eu acho que esse raciocínio motivado, ele abraça essas outras três situações, endossando finalmente, então, aquele compartilhamento. Então, é importante a gente saber isso, porque sabendo disso, a gente consegue criar ferramentas para contrapor isso também. Então, um dos pontos, uma das falas, assim, que foi reveladora, assim, para mim, foi um troço life-changing, assim, mudou muito a minha percepção com relação à divulgação científica, foi esse vídeo da Natália Pasternak, que ele já é um pouco antigo, que ela apresentou nessas organizações independentes do TED, ali na USP, que é sobre a ciência brasileira e a síndrome de Cassandra. Então, aqui nesse vídeo, a Natália traz de uma forma extremamente didática situações em que a ciência se calou, né? Seja intencionalmente, seja não intencionalmente, mas se calou, né? Então, a gente teve, por exemplo, a questão dos shampoos de DNA, né? Em que ela fala que as pessoas perdem o DNA ao longo da vida, o shampoo devolve, quem não quer o seu DNA de volta. E a ciência não falou nada, porque, de alguma forma, aquilo não parecia ser prejudicial, não ia matar ninguém usar aquele shampoo. Então, tudo bem, a gente tem outras coisas para fazer. E essa desculpa foi se perpetuando até a gente chegar na fosfetanolamina, onde a gente precisava se pronunciar. A comunidade precisava, sobretudo, se pronunciar engajadamente. E o que a gente viu foi um fraquíssimo pronunciamento engajado. Algumas instituições deram seu aval, outras se omitiram. O fato é, não aconteceu esse engajamento de tal forma que até hoje a gente vê pessoas
valorando outras pessoas que defendiam a fosfetanolamina e que realmente tem alguém conspirando contra nós para que um remédio tão milagroso não seja disponibilizado para as pessoas. Deve ser culpa da indústria farmacêutica. Então a gente tem todas essas questões em que a gente perdeu o timing de se pronunciar, né? E o que aconteceu foi que a desinformação foi crescendo. Ela não nasceu na fosfetanolamina, ela não nasceu nas vacinas causam autismo, ela não nasceu sobre toda essa desinformação que a gente vê na Covid-19. Ela é uma construção. E ela vai da mesma forma que uma bola de neve se enrolando, se enrolando, se enrolando, até que chega um determinado ponto que tudo é neve. E que a gente está numa tempestade de neve, com uma avalanche vindo ali no fundo e dificilmente vendo uma perspectiva de onde começar a tentar tirar toda aquela neve à nossa volta. Então, esse fenômeno que aconteceu, que é as pessoas valorarem muito mais a desinformação do que a informação, a Natália faz um link incrível com a síndrome de Cassandra. Então, Cassandra, ela era uma filha de alguém de Troia, acho que é, desses reis assim de Troia. E certa vez Apolo, que é o deus do sol, se apaixonou por ela. E concedeu a ela o dom dela fazer previsões que iam realmente acontecer. Então ela previa, tipo, que ia acontecer um negócio, o negócio acontecia e assim vai indo. E a Cassandra achou show e tudo mais, só que o problema é que ela não gostava muito da Apolo. Né? Ela não era recíproco esse amor que o deus do sol tinha para ela. E o Apolo, né, ficou puto. Ele simplesmente achou que era um afronte e amaldiçoou ela, dizendo que ela ia continuar fazendo todas as previsões, só que ninguém ia acreditar nela. O que acontece hoje com a ciência é muito explicado por essa síndrome de uma forma brilhante, como a Natália colocou. A gente fala, a gente sente a necessidade de compartilhar, de divulgar hoje, mas o que acontece é que a desinformação segue circulando mais rápido, porque a gente precisava ter construído isso mais cedo. Porém, antes tarde do que mais tarde, né? O que a gente está vendo hoje é um movimento muito forte de pessoas fazendo divulgação, de novos divulgadores surgindo. Eu acho que eu nunca vi tanta gente que eu conheço começando seu canalzinho de divulgação, sua página, sua conta voltada para isso. Então, é lindo de se ver. E nunca vai ser tarde para começar, né? A gente perdeu times importantes de rebater, mas nunca perderemos o time de começar a produzir. Então, isso é importante ficar muito bem claro. Nunca é tarde para começar o seu projeto de divulgação científica. Então, é super importante, porque nós estamos rodeados de desinformação. A gente precisa combatê-las de uma forma engajada, de uma forma coesa e, sobretudo, empática. Eu aprendo muito com uma divulgadora de ciências, que é a Luísa Caires, que ela é jornalista de ciências, porque ela é uma das pessoas que mais coloca empatia na hora de divulgar. Tu olha os conteúdos dela e tu vê que aquilo tem um apelo sincero para as pessoas, trazendo aquele conteúdo para a vida delas, trazendo toda aquela situação para a rotina delas. Então eu acho super incrível essa forma e tento aprender muito com ela, porque isso faz com que as pessoas comecem a querer consumir aquilo como seu próprio lazer, né? Assim como a pessoa, quando está ali descansando, liga no National Geographic para aprender um pouco mais da vida selvagem, é importante que as pessoas também usem a ciência como seu lazer, como o seu lazer em consumir conteúdos que são informativos, que são interessantes e que simplesmente prestigiam a ciência. Então, é importante cada vez mais a gente construir essas pontes com a sociedade. Essa ponte através do jornalismo, das mídias, ela veio para ficar agora com a pandemia. A gente está vendo jornalistas cedendo suas colunas para cientistas, a gente está vendo cientistas tendo suas colunas próprias em grandes jornais, como Folha de São Paulo, Globo, Estadão. A gente está vendo os cientistas darem entrevista no Globo News, na BBC, na CNN. A gente está vendo os cientistas. Esse é o ponto. E isso é importante. Hoje eu vi um vídeo da Luísa, inclusive, em que ela está fazendo um compilado no IGTV dela, ensinando as pessoas como fazer divulgação, né? Dando várias dicas de 5 minutos cada videozinho para que realmente seja algo bem compilado, bem interessante. E no nesse último vídeo que eu vi, que é o vídeo da parte 2, ela fala muito sobre isso. Cientistas, tragam fotos do seu dia a dia. As pessoas gostam de ver vocês, as pessoas gostam de ver o rostinho de vocês numa saída de campo, as pessoas gostam de ver vocês trabalhando no laboratório, mexendo com aquelas vidrarias, com aquelas coisas que vocês fazem, elas querem entender o que é aquilo. As pessoas têm curiosidade.
Então, quando a gente tira esse véu, que é a ciência, o cientista, e dá um rosto para eles, a pessoa, olha, podia ser minha filha, olha essa guria aqui, ruiva, cheia de tatuagem, parece minha prima. Então, quando a gente dá rosto para as pessoas, isso torna mais pessoal, isso faz com que elas comecem a trazer aquilo para a rotina delas, isso é muito importante. Por isso que essas pontes com a sociedade, seja pelo jornalismo, seja por toda essa movimentação da divulgação, é super relevante. Então, por onde eu devo começar, né? Quem está querendo começar dentro desse ponto? Pode se engajar nos próprios meios de divulgação que as instituições onde vocês já estão promovendo. Então, a URGS tem algumas aqui, como eu coloquei, URGS Ciência, o Microbiologando. A gente tem de outras instituições, como, por exemplo, os blogs de ciência da Unicamp, na USP. A gente ainda tem um podcast que é o Centonautas, que é produzido por um pessoal da URGS super legal. A gente tem o maior instituto brasileiro de ceticismo e divulgação científica, que é a questão de ciência, que é incrível também, que a Natália, inclusive, é presidente dele. A gente tem grupos específicos para contextos específicos, como a rede, o Infovig, que está eternamente aberto para quem quiser compor, começar, aprender a fazer. E aqui a gente tem alguns tópicos de início, né? Divulgar a sua própria área de pesquisa ou a sua pesquisa. Então, fui lá, publiquei o paper do meu doutorado, publiquei o paper do meu mestrado, participei como IC de uma publicação, ou até mesmo sou IC e tenho uma publicação. E aí, como eu posso divulgar? Então, é super legal pegar ali e escrever num parágrafo assim, olha, pessoal, divulguei um trabalho hoje na revista tal, uma revista bem legal da minha área aqui de pesquisa, e nesse trabalho a gente se perguntou como é que tal coisa se aplica em tal contexto. E aqui a gente vê o que parece que é super promissor, que faz isso, isso, aquilo, essas coisas estão relacionadas a isso, e por fim, parece que tem um super ganho aqui para o nosso conhecimento, porque pode propiciar tais e tais avanços, ou se é algo já prático, assim, clínico, isso vai ajudar em tal doença dessa forma. Então, fazendo super rápido isso, não dá nem 2, 3 tweets, não dá nem 5 minutos num vídeo do Instagram, isso já vai treinando vocês para começar a criar essa linguagem e já vai, então, engajando as pessoas para ver, olha, essa pessoa está fazendo algo interessante, vamos ver o que ela está fazendo. E assim vai indo. Dá para publicar, dá para divulgar coisas fora da sua pesquisa também. Então, eu super me interesso por esse assunto tal, então eu vou estudar ele, vou ler sobre ele, vou falar para as pessoas, porque se me interessa, pode interessar outras pessoas. Recentemente, eu comecei um podcast que se chama Expresso da Meia-Noite, com um amigo meu físico, em que a gente simplesmente só fala de amenidades, assim, tipo, a gente pega um assunto, a gente já falou sobre livros de ficção científica, a gente já falou sobre assuntos bem sérios, como, por exemplo, a América Latina e a construção da nossa identidade como latino-americanos, já falamos de pandemia, já falamos sobre o que é realidade, então a gente pega uns assuntos assim que a gente sabe que as pessoas muitas vezes já devem ter se perguntado e ficar uma hora falando sobre ele. E o que mais me deixou assim impressionada é que são assuntos que não são exatamente da minha linha de pesquisa, né? Alguns são nada da minha linha de pesquisa, mas eu fui lá, estudei e achei umas coisas que me interessaram. E durante essa discussão no podcast, a gente teve um retorno muito legal de pessoas que descobriram, né, no Spotify e hoje são ouvintes, né? E isso fica muito claro. O que é uma curiosidade, algo que te interessa, provavelmente interessa muita gente também. Então, por que não fazer um conteúdo sobre isso, né? A gente também tem essa questão do combate à desinformação, então tem redes de divulgação específicas para esse combate, e também redes relacionadas a questões pertinentes da atualidade, como a própria rede de análise Covid, que nasceu a partir dessa demanda da questão do coronavírus. Mas que com certeza ela não vai acabar assim, né? A gente já tem muitos planos dentro da rede de transformar a rede em alguma ONG no futuro, ou até mesmo de transformar a rede em algo mais amplo, de divulgação científica ampla, né? A gente sabe que essa questão da Covid vai demorar até ela dar uma acalmada. Provavelmente vai vir outras pandemias nesse caminho também. Então a gente não tem intenção nenhuma de acabar com a nossa rede, sim, de fazer ela se adaptar, assim como todo organismo vivo, ao longo das mudanças do ambiente. Então, vamos para a parte prática, né? Eu falei, mas agora eu quero trazer isso para a parte prática. Então, quando a gente vai fazer um conteúdo, a gente tem que se perguntar 3 coisas. Primeiro, quem é meu público? Então, meu público é jovem. Então tá, isso é uma coisa. Meu público é a tia do Zap. Isso é outra coisa. Meu público são pessoas adultas. Isso é uma terceira coisa. Então, o meu público não precisa ser um, ele pode ser vários. Quanto mais públicos, mais estratégias eu preciso criar. O que não tem problema nenhum.
Outra questão é quais redes sociais meu público está presente. Então, delinear muito bem onde meu público gosta de interagir. Já tem estudos do Google, do próprio Instagram, que tu olha ali no Google e tu já descobre, assim, que tipo de pessoas consomem conteúdos daquela rede, se a pessoa gosta mais de vídeo, se a pessoa gosta mais de texto, se a pessoa gosta mais de áudio. Então, a partir disso, a gente vai delineando se eu vou virar um podcaster, se eu vou virar um Instagrammer, se eu vou virar um cara de Twitter, um cara de Facebook, e assim vai indo. Que tipo de mídia meu público gosta de consumir? Então, isso também é super importante. Se eu vou fazer áudio, vídeo, se eu vou fazer textos. Então, a gente tem várias plataformas. Uma plataforma que está surgindo e crescendo muito é na Twitch. A pessoa está jogando e falando sobre ciência. E as pessoas acham o máximo isso. Então, está crescendo muito e, naturalmente, é para um público jovem. Ele é bem específico, mas é um início fenomenal se tu quer fazer divulgação para pessoas mais jovens. Então, tem que ficar ligado para ver essas redes que estão surgindo, né, essas mídias sociais, e ver qual delas seria mais promissora a postar. Então, aqui eu trago um exemplo de uma divulgação que eu fiz com a vacina espanhola. Então, teve uma vacina espanhola que recebeu autorização para iniciar seus testes clínicos, que é a RUT. Né? RUT vem do instituto onde ela é produzida. E aqui o André, que é um jornalista de ciências muito incrível, eu gosto muito dele, ele fez uma brincadeira com a Ruth ou Raquel, que é de uma novela da Globo. Então, isso aqui foi super legal, porque teve um engajamento violento, assim, as pessoas ficaram muito curiosas para saber por que a Ruth e a Raquel estavam numa publicação de ciências. Muitas vezes fazer esses jogos atrai muito a curiosidade das pessoas, né? Então vale muito a pena também pensar nessas brincadeiras, em coisas que estão aplicadas na vida das pessoas para literalmente pescar elas. E daqui a pouco elas estão lendo todos os processos sobre essa aprovação da RUT e rindo também pela própria comparação que foi feita com essa novela. Então é interessante também a gente sempre pensar, né, nesses trocadilhos, nessas coisas que muitas vezes pescam a atenção do público. Então, como é que eu transformo o meu paper, o meu objeto de estudo, a minha pesquisa, uma coisa que me interessa em um vídeo acessível? Então, a primeira dica que eu dou é fazer um roteiro, tá? Parece bobagem, mas ajuda muito. Pega um papel e escreve ali, eu vou falar sobre esse assunto. Então, eu vou começar com esse tópico, depois eu vou para esse, para esse, para esse. Coloca uns conectivos para tu ver como um tópico se liga no outro. É super legal costurar a informação, né? Eu botei algumas perguntas aqui para começar a formular um roteiro. Então, o que meu trabalho quer responder ou entender? Qual o contexto que a pergunta está inserida? O que eu fui fazendo e o que eu fui entendendo? As pessoas entendem muito mais quando eu falo numa narrativa, num storytelling, basicamente. Então, eu primeiro fiz essa pergunta. A partir dessa pergunta, então, eu usei essa metodologia e achei isso. E agora isso me levou a uma próxima pergunta. Se aconteceu isso, é em decorrência daquilo? Então, eu fiz essa outra metodologia e achei essa outra coisa. Então, apresentar método-resultado, método-resultado, método-resultado tem um impacto melhor na compreensão do que todos os métodos e todos os resultados. Esse formato, ele dá muito certo para uma publicação científica publicada numa revista indexada internacional. Funciona. Porque daí, se a pessoa tem interesse na metodologia, ela já tem o bloco pronto. Se a pessoa quer ir só direto aos resultados, está lá na outra sessão. Só que para um vídeo de divulgação, isso não funciona muito bem. Porque a pessoa entende melhor se existe uma narrativa, tá? Então, se eu conto uma história, se eu converso com uma pessoa, tem muito mais impacto do que eu só, literalmente, né, apresentar aquilo ali no molde padrão. Então, é super importante vocês, desse roteiro, já pensarem na conversa que vocês vão ter com uma pessoa sobre aquilo, né? Tem que ser uma conversa, porque fica mais tangível. O que tudo isso significa? Então, é importante vocês irem trazendo isso para a realidade da pessoa. Então, tudo isso que eu fiz significa isso. Tem uma aplicabilidade nisso na sociedade a curto, médio ou longo prazo. Ou ainda que a gente não tenha uma aplicabilidade, isso que foi descoberto pode ter uma implicação importante em várias outras áreas. É o caso tipo da CRISPR. Então, quando a CRISPR foi descoberta, a aplicabilidade era imensa. Mas ainda assim era fruto de pesquisa muito básica, né? Um mecanismo que foi encontrado em bactérias, aquela coisa toda. Muita gente, os cientistas, óbvio, deram muita fé, olharam tipo, nossa, que legal, realmente dá para fazer um monte de coisa. Mas naquela época as pessoas ficaram, mais um troço que encontraram em bactérias. E hoje é um dos mecanismos que tem uma aplicabilidade violenta na biologia molecular, na terapia gênica.
Então, hoje as pessoas começam a ver como a CRISPR tem uma relevância e um potencial de curar doenças incuráveis, né, que a gente tem hoje. Mas na época não era assim. Não tinha essa visão tão otimista, né, baseada em evidências da CRISPR. Então é importante trazer isso para o público, né? E lembrar o público que pesquisa básica é muito importante. Porque as pessoas muitas vezes dão bola só para a clínica, né? Que é super importante também, naturalmente. Mas a gente tem que lembrar que por trás de uma pesquisa clínica tem muita pesquisa básica envolvida, né? A pesquisa básica é uma força motriz muito forte da ciência. Os prêmios Nobel, a gente olha, muitos deles são para pesquisa básica. Então isso tem uma relevância e eu particularmente acredito que tem uma relevância em divulgar isso também. Outro ponto é apresentar o impacto da investigação. Em geral, a gente pensa em deixar o melhor para o final, né? Para que a pessoa siga assistindo até o final do nosso conteúdo. Eu já digo que não. Isso eu aprendi com a Luísa Caires. Apresente inicialmente a melhor coisa que tu tem para justamente captar a atenção do espectador. É claro que nós cientistas somos muito palestrinhas, né? As pessoas às vezes ficam com medo de, tipo, se eu der o melhor no início, eu não vou ter o que falar. Gente, sempre tenho o que falar. Sempre tenho o que falar. E vocês podem criar um grande finale para o vídeo de vocês, algo realmente life-changing, assim, revelador. Mas é super importante de início vocês já apresentarem aquele negócio assim que é bombástico, aquele negócio que a pessoa vai dizer não, ou tipo, meu Deus. Então é super importante já de início a pessoa ter ciência desse grande impacto que é o que vocês estão apresentando. Ou ter ciência e despertar essa curiosidade dela de que aquilo pode ser muito interessante e vale a pena seguir vendo. Então, não deixe o melhor para o final. Apresente esse impacto logo de início. Use e abuse de site de criação de imagem. Eu coloquei 2 aqui que eu uso bastante. Eu comecei muito no início a usar o Mindegraph, mas hoje eu já uso quase que 100% o BioRender. Então, são bancos de imagens aplicadas dentro do contexto da ciência que ajuda muito a produzir esse conteúdo, né? Para vídeos onde a gente vai explicar a metodologia que envolve ratinhos, culturas de células, equipamentos científicos e tudo mais. Vale a pena usar eles. Mas eu deixo aqui uma outra dica, usar o Canva também. O Canva tem várias imagens pré-definidas, layouts, cores, modelos que vocês podem já usar e já orientar para tipo um vídeo, para um GIF, ou até mesmo conteúdo para o Instagram, para o Twitter, para o YouTube. Então, usem dessas, criem imagens específicas e tragam para esses organizadores de conteúdos direcionados para mídia como Canva. Importem essas imagens para vocês já jogarem ali no seu conteúdo que vocês estão criando. Prefiro uma metodologia com imagens, ilustrações, fluxogramas do que texto. Texto cansa, né? Se tem uma coisa que tem muito texto, ela acaba cansando, né? Ou as pessoas vão pulando palavrinhas, lendo daquele salteado. Então, existem vários padrões de leitura. A gente sabe que quando o texto é muito longo, as pessoas tendem a não ler na sequência. Isso pode comprometer a fixação daquela informação. Daqui a pouco passou um conector importante, algum verbo importante, e daqui a pouco isso prejudica como a pessoa vai assimilar aquela informação. Então, sabendo disso, evitem usar muito texto, né? Uma metodologia explicada por imagem, que vocês vão contando a história, a imagem vai aparecendo, a imagem vai se montando, tudo isso agrada aos olhos e principalmente faz a pessoa se sentir inteligente. Porque vocês vão falando, falando e falando, vocês vão construindo, dando coisas para a pessoa e a pessoa vai lá. É aquela história do coelho e da toca, né? Tu vai entrando naquela toca, perseguindo o coelho e cada vez mais descobrindo coisas e tu mesmo vai criando uma lógica paralela ao que o apresentador está fazendo. E quando ela bate, dá uma sensação super boa de tipo, estou entendendo, ou olha só que legal, sabe? A pessoa se sente inteligente. E isso é importante, a gente precisa fazer com que o nosso público tenha mais confiança de que ele é capaz de entender aquela informação, de que aquilo ali não é algo de outro mundo, certo? Então, isso torna acessível, isso é empático e isso é super legal. Opte por tons suaves, por layouts atrativos, então trago de novo o Canva, né? Eu já fiz publicações em que eu usei um vermelho muito forte com uma letra branca e muita gente me deu feedback dizendo, Mel, me cansou ler essa tua publicação, sabe? Eu, de repente, né, ficar nos tons pastéis, que é algo que agrada melhor à vista, né? Que é algo que a pessoa vai ter mais chance de compartilhar, porque vai ficar bonitinho no story dela ali e tudo mais. A gente tem que pensar nessas coisas. Então, usar fontes que não sejam tão diferentonas assim, ou sejam diferentes para tu ressaltar algum contexto ali do teu post, mas não todo o texto com aquela fonte tipo thriller, assim, sabe? Então, tem que tomar cuidado, né? Tudo tem que ficar agradável aos olhos da pessoa.
Somente use imagens que tu irá explicar. Isso eu aprendi com a minha orientadora desde a iniciação científica e assim, eu levo isso muito comigo. Em geral, quando a gente está fazendo um artigo científico, a gente vai se valer de muita informação. A gente vai fazer vários gráficos, a gente vai ter tabelas, a gente vai ter todo o material suplementar. Então, a gente tem muita informação porque a gente precisa, né, dar essa informação para que os nossos avaliadores, os outros cientistas, olhem para ela e vejam como aquele conhecimento que nós estamos produzindo é bem consolidado, é bem embasado. Para uma publicação, isso é super relevante. No entanto, quando nós estamos fazendo divulgação científica, nem todas elas têm o mesmo peso. Então, se eu selecionar algumas imagens que, apesar de serem poucas, eu vou trabalhar bem elas, eu vou explicar bem elas, a pessoa vai conseguir acompanhar. Ah, daqui a pouco eu pego esse meu gráfico de linhas, que é difícil muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade, e transformo numa imagem, num fluxograma. Faço uma narrativa sobre ela. Tudo isso, então, ajuda muito na pessoa a entender. Aqui ela não precisa necessariamente entender cada figura que tu produziu, ela precisa entender o contexto, ela precisa entender a informação que tu quer passar da sua forma mais cientificamente respaldada possível. Então é importante a gente fazer essas adaptações e selecionar exatamente o que nós vamos explicar, né? Não precisa botar todas as informações que tu produziu, não precisa botar todas as tabelas, todos os gráficos. Se tu não vai passar um tempo explicando, não coloque, né? Só coloque o que tu vai explicar. Isso é muito importante. Porque isso faz com que vocês tenham mais tempo de construir aquela ideia com o público, com o que realmente é importante para subsidiar, né, para embasar a tua narrativa. Opte pelo mais relevante e o que tu vai dar mais ferramentas para o público para entender também. Saiba seu público e saiba sua linguagem. Até o mais técnico jargão científico pode ser traduzido para a realidade de uma pessoa. Eu sempre lembro quando eu expliquei para o meu pai sobre condução saltatória. E meu pai uma vez me perguntou como é que a gente processava as coisas tão rápido assim, né? E eu falava, não, pai, existe um grupo de células ali do sistema nervoso que fez um troço incrível, né? Que foi um marco evolutivo, que são as células de mielina. Daí eu falei, não, imagina que a condução é uma mangueira, né? Uma mangueira furada. Então tu sabe que vai vazar um monte de água, né? Que a gente está querendo conduzir até o final da mangueira ao longo do caminho. Então imagina se eu pego uma fita isolante e vou revestir num ponto, não vai mais rápido? Ele, não, realmente é bom. É isso que acontece com o axônio. Ele tem vários pontos como se fossem furadinhos, que é onde tu perde esse fluxo de íons, que é o que vai levar a informação, e se tu isolar ele, então, ela passa mais rapidinho de um ponto para o outro. E ele ficou, nossa, realmente. Então, muitas vezes, né, a gente pegar uma linguagem e trazer para a rotina da pessoa não é fácil. Olha, eu que sei, não é fácil mesmo, né? Mas, se a gente trabalhar muito bem isso, ao longo do tempo, isso vai ficando mais trivial. Que nem esses tempos eu expliquei para alguém alguma coisa sobre células de apresentação de antígeno e fiz, tipo, um paralelo super diferente, assim, também. Falei sobre célula como se fosse uma alfândega, sabe? Uma coisa assim. Então, isso faz com que as pessoas comecem a trazer aquela informação para o contexto delas e comecem a entender, se familiarizar com aquilo. Então, é super importante, né, lembrar, ter isso bastante em mente. Então, até mesmo para o público acadêmico, pode ser difícil, né, quando a gente usa um jargão científico, né? Quando eu uso termos muito técnicos de neurociência, uma pessoa de uma outra área pode ter dificuldade em entender aquilo. Então, essa questão da gente construir a linguagem da divulgação é super importante e ela leva tempo. A gente erra bastante, a gente faz conteúdos de início que ainda sofrem um pouco com esses jargões, mas com o tempo, com o retorno das pessoas, a gente vai construindo a nossa própria identidade, né? A gente vai construindo a nossa forma de se expressar e de produzir essa linguagem. Então é super relevante a gente ter isso em mente. Evite, né, narrar o conteúdo como se fosse uma apresentação técnica do teu trabalho. Converse com o seu público. Então, apesar de ser um vídeo que é um monólogo, né, tipo eu falando com vocês agora, é super importante que não pareça que eu estou fazendo uma apresentação oficial do meu trabalho numa conferência técnica sobre um assunto técnico. É importante que a pessoa sinta que eu estou falando com ela, que eu estou conversando com ela, que aquilo ali tem um storytelling por trás, então nuances da linguagem atrai a atenção do espectador, movimentos assim, de forma que prenda a atenção da pessoa. Então, não fazer algo também muito monótono, né? Então, esse trabalho visou, então, descobrir se o efeito potencial da célula lá de tal melhorava, tal, tal. Não, sabe? Já começa com uma pergunta. Você já pensou
que a gente poderia fazer para resolver tal contexto? Então, tem um grupo de pesquisadores lá da Dinamarca que mostrou que tais células poderiam importar nesse contexto por tal ponto. Então, a gente se perguntou, se isso importa nisso, será que se eu aplicar para essas pessoas, talvez a gente possa ver um efeito bom? Então, isso faz com que as pessoas sintam que tu está conversando com ela. Então, é super importante a gente não fazer um conteúdo narrado, e sim um conteúdo conversado, porque isso torna, então, esse conteúdo mais atrativo. Parece realmente uma conversa, fica mais leve, né? Além do seu contato profissional, compartilhe suas redes sociais. Os pesquisadores estão nas redes sociais, as pessoas estão nas redes sociais, por que a gente não usa isso como ferramenta também, né? Então, se todo mundo está lá, por que não transformar a rede social num local de discussão de ciência? A gente está vendo isso no Twitter demais, né? Twitter virou o novo fórum, o cafezinho depois do Congresso, né? Que é onde os pesquisadores se reúnem para trocar ideias. É o Twitter hoje, sabe? No Instagram também, a gente está vendo vários vídeos do IGTV de pesquisadores e tal, gente compartilhando em 2 minutinhos uma notícia, um troço assim. Então, por que a gente não começa a povoar as redes sociais com ciência também? Então, isso é super legal, né? Compartilhe no final da sua apresentação onde você está na rede social, né? Ah, aqui é meu arroba do Twitter, meu arroba do Instagram, então me siga lá pra gente conversar e tudo mais. Muitas vezes facilita essa comunicação, né? A pessoa fica meio assim de mandar um e-mail formal e tal, mas é mais fácil para mandar um tweet, né? Deixar uma DM ali, então vale muito a pena compartilhar no seu contato profissional as suas redes sociais. E aqui, então, eu deixo o convite para vocês de compartilhar o teu vídeo, né, do evento num post para público leigo também. Vocês vão fazer o vídeo para o evento, né, naturalmente. Esse vídeo vai ser avaliado, a gente vai celebrar a ciência durante esse processo, vai ser incrível, vai ser um momento muito mágico para todo mundo, para mim principalmente, porque eu adoro esses negócios. No entanto, por que tu não pega esse teu vídeo, faz um post no Instagram, um fiozinho no Twitter, um videozinho de 2 minutinhos para pôr no Reels, põe lá no TikTok com um monte daqueles efeitos que eu não tenho a menor ideia de como que se faz, mas eu acho show demais. Então, por que vocês não compartilham esse videozinho de vocês nas redes sociais também de outras formas? Então, aqui eu trouxe algumas coisas que eu faço, eu adoro fazer fios no Twitter, inclusive eu participei de uma reportagem da Globo, da revista Ela, em que a jornalista comenta que uma das minhas marcas, assim, uma das minhas identidades de divulgação é usar GIFs. Eu adoro usar GIFs nos meus conteúdos. Então, aqui é um exemplo de um conteúdo que eu fiz sobre a Sputnik V, né, quando a Rússia anunciou sua vacina em fase 3. Nesse caso aqui, foi a saída do artigo, que daí a gente descobriu que era fase 1 e 2, mas enfim. Aqui é outro que eu faço para o Instagram, então eu gosto muito de fazer esses cardzinhos que tem cores, tem uma bonequinha que uma amiga minha fez para mim, que as pessoas amam também, vocês podem ver que tem fontes diferentes. Esse aqui ainda tem bastante textinho. No entanto, eu já fiz outros que tinha menos, e eu vi que tinha uma repercussão melhor. Então é aquela coisa, a gente vai aprendendo, né? Sempre põe um texto de apoio na tua publicação, mas que ele não seja muito longo, porque a informação está aqui dentro, né? Ela precisa estar aqui dentro, não só aqui fora. E é isso, pessoal. Eu queria deixar essa mensagem final para vocês, porque eu particularmente acho que é muito também nossa responsabilidade de divulgação científica. A gente está num meio que é muito privilegiado. Muitas pessoas não têm condições de estar nesse meio, não porque falta inteligência nelas, longe disso, mas a gente sabe que é um privilégio estar numa instituição pública, receber um ensino de qualidade, num país que tem muitos problemas de desigualdade social e questões políticas envolvendo a isso, né? Então, eu acho que é importante a gente se engajar cada vez mais, se encontrar nas redes sociais, fazer em parceria. Não existe disputa de quem tem mais seguidores, de quem é o melhor divulgador, sabe? O que existe é pessoas e redes de pessoas fazendo algo em prol de pessoas. Então, valorizar a ciência vem muito com entender o que a ciência faz e a relevância das perguntas que a ciência faz. A ciência, ela precisa se tornar presente da rotina da sociedade. A desinformação é muito presente da rotina delas, e a forma que nós temos para combater isso é trazer a ciência para a rotina delas também, a ponto de que as pessoas vão, aos poucos, criar o seu senso crítico, de forma que elas vão deixar de consumir desinformação e elas mesmas vão fazer a checagem dessa desinformação. Então, se a gente traz as pessoas para esse lado, para o lado da verdade, do conhecimento, fica muito mais fácil combater a desinformação assim.
Então, eu deixo o meu convite para que, quando vocês produzirem seus conteúdos para o evento, também produzirem para as redes sociais. Aqui estão meus arrobas nas redes sociais, meu e-mail para quem tiver alguma dúvida. Eu estou à disposição para ajudar nesse processo. Se alguém se interessou pelas iniciativas que eu participo, pode entrar em contato comigo. Com certeza, sempre tem um lugar para mais um cientista entusiasmado que quer divulgar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e fico aqui para qualquer discussão. Foi demais, Melanie. Que bom que gostaram. Nossa, amei. Demais. Demais. Pessoal aqui, ó, ao longo da tua apresentação aqui, o chat aqui, todo mundo assim, ó, impressionado, assim, muitos elogios e, nossa, muito bom. Eu tô olhando aqui, que legal. Não, sensacional. E na verdade, a gente pediu, nós temos, assim, nesse prêmio que a gente está propondo, né, o aluno divulgador, a gente tem 2 categorias, né? Uma das categorias é para aqueles trabalhos que envolvem proteção patentária e que a gente não pode divulgar amplamente. E a outra categoria é o mérito divulgação científica popular, em que nós vamos colocar os vídeos no Instagram do programa, que no legal. Instagram e no Facebook. Então, os likes e os compartilhamentos, enfim, eles vão compor uma parte da nota. Então, vai ter avaliação científica, enfim, né, avaliação do júri científico. A gente convidou também. Tu é a pessoa coringa ali da nossa avaliação, porque tu tem condições tanto de avaliar a parte científica quanto a parte estética, enfim, né, porque tu tá na interface, mas a gente está convidando júris, assim, que vão a pesquisadores e também pessoas que trabalham com divulgação científica e também pessoas que atuam na área de publicidade, né, para avaliar esses trabalhos. E aí a gente vai deixar esses vídeos 10 dias no Instagram do PPG Biociências, e aí a gente depois vai contabilizar, né, e no Facebook do programa também a gente vai contabilizar quantos likes e compartilhamentos e tudo mais, né, a gente vai ter em cima disso, e aí vai compor uma parte da nota. Então, acho que vai ser bem legal, assim, eu acho Com certeza, vai ser muito rico, nossa. Fiquei muito feliz de saber, porque acho que é super legal, agrega muito quando tem diferentes pessoas com diferentes olhares, né? Acho que isso torna a experiência muito mais aproveitada, né? Mais rica. Com certeza, eu acho que a diversidade é a chave de tudo, né? A gente tem que sempre pensar em ter o contraponto, né? Se a gente junta pessoas que pensam tudo igual, tu não agrega, né? Tu não cresce, né? O negócio Exatamente. Assim, a gente cresce quando tem ideias diferentes, na discussão de ideias, e a gente tem trabalhado, tem tentado, como eu vou dizer, nós, enquanto programa de pós-graduação, a gente tem trabalhado para criar instrumentos para que isso aconteça, criar mecanismos, porque a gente pensa assim que, enquanto programa, a gente tem que ter um papel indutor também, né? Exatamente. Né, de potencializar e de induzir para os alunos e para os pesquisadores, enfim, canalizarem as suas energias, né, em coisas que a gente considera importante, né. E eu acho que essa pandemia fez a gente acordar muito. Eu acho, gostei muito da tua palestra, de tudo que tu falou sobre a questão do DNA no shampoo, da fosfetanolamina. Eu acho que os cientistas, eles permaneceram calados durante muito tempo, e eu acho que agora, felizmente, a gente compreendeu que a gente tem que estar inserido num contexto social. A gente não pode só pensar no artigo, ou a gente tem que pensar fora da universidade, e eu acho que talvez esse seja o grande aprendizado dessa pandemia. Eu acho que a gente tem sofrido muito em virtude dessa falha, né, estratégica que nós tivemos, né. Eu acho que as universidades, elas se separaram muito da sociedade, assim, elas se descolaram, né, quando na verdade tudo que a gente faz é pensando nas pessoas, né. Ninguém, né, todo mundo pensa em descobrir algo novo para ajudar as pessoas,
mas infelizmente em algum momento a gente se descolou disso. E eu acho que agora é o momento esse é o ponto positivo, eu acho que todo mundo acordou para isso. Perfeito. E acho que foi muito relevante, sabe? Foi um chamado que muita gente atendeu. Muita gente tinha já a intenção de entrar nessa área e viu nessa demanda a necessidade de cada vez mais pessoas ingressarem para fazer a boa divulgação, né? Tentar combater principalmente a desinformação. Isso vai ficar, né? Porque a pessoa ganha motivação ao longo disso. E daqui a pouco começa a divulgar outras coisas também, começar seu canal, como eu comecei também. Então, isso foi super proveitoso, assim, né? E as pessoas se impressionam com a velocidade da ciência. Eu sempre falo, quando me perguntam se isso não descredibilizaria ou tornar esse processo muito rápido não poderia implicar dele não ter tanta qualidade, eu sempre respondo: essa é a velocidade da ciência quando se investe nela. Se a gente coloca dinheiro na ciência, se a gente investe em recursos humanos, em tecnologia, a ciência responde rápido, porque ela é muito boa. Ela é muito boa no que ela faz. Então, nesse ponto, as pessoas se ficam muito impressionadas. E elas estão vendo isso com o aumento de divulgadores científicos. Sendo que eram pessoas que estavam sempre ali, no seu laboratório, fazendo o seu, produzindo, meio que atrás das cortinas e dos bastidores para a sociedade. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão vendo e estão dando prestígio, estão reconhecendo esse pesquisador. Então, por isso que é importante a gente também mostrar para as pessoas que a gente existe, que nós somos pessoas normais, pessoas que pegam um trem, que pagam um boleto, que, sabe? Pessoas que fazem... não, né? Exatamente, sabe? Que depois do fim do dia assiste um filme na Netflix para desencanar. São pessoas normais, que têm consumos e hábitos normais também. Então, quando isso fica muito claro para as pessoas, elas acolhem, né? Elas então entendem, então realmente qualquer pessoa pode ser cientista. Sim, sabe? Por que não? Por que tem que ser algo, só da grande elite, só dos grandes gênios da nossa era? Não, tá ligado? Eu nunca fui gênia, nunca tive a melhor nota da turma, nunca fui o melhor. Eu sou praticamente aquele meme, second but not the best, sabe? Eu sempre fui essa pessoa. E tamo aí, sabe? Tirei meu doutorado, tô fazendo pós-doc, tô falando com vocês, que é super legal. Tô dando várias entrevistas, nunca pensei que ia estar nos lugares que hoje eu falo. E eu sou uma pessoa super normal, assim, sabe? Então, isso é super legal, né? Muita gente acha meio até deselegante falar, então a ciência é para qualquer pessoa. Mas sim, ela tem que ser, sabe? Qualquer pessoa pode hoje se tornar cientista e tudo mais. A gente tem que sempre lembrar que existe ainda assim, né, a questão de privilégio, a questão de que nem todo mundo recebe um ensino de qualidade para propiciar a entrada em centros universitários de excelência. E a gente precisa combater isso, a gente precisa de incluir mais essas pessoas e fazer com que isso se torne um processo inclusivo, né? Mas a questão toda é, quando a gente dá isso, qualquer pessoa pode ser cientista, qualquer uma. Ai, que legal isso que tu tá falando, eu sempre falo isso, e isso virou um mantra aqui em casa, assim, às vezes eu falo com meu marido, eu digo assim, tem que dar oportunidade para as pessoas. As pessoas precisam de oportunidade, né? Eu acho que tem toda essa questão, assim, da meritocracia, o cara chegou lá porque se esforçou mais, isso e aquilo, não sei o quê. Claro que a gente tem que considerar a dedicação e esforço individual de cada um, mas antes disso, tudo isso aconteceu porque aquela pessoa recebeu oportunidade. Então, acho que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, porque tem muita gente talentosa, muitas crianças, assim, enfim, que estão aí abandonadas, né, gente? Essa pandemia escancarou essa triste realidade social, e eu acho que a gente também tem que lutar por isso, por mais inclusão, por mais oportunidade para todos. E aí, a partir da oportunidade que a pessoa vai recebendo, de acordo com o seu, vamos dizer, com a sua dedicação, ela vai fazendo a sua caminhada. Mas ela receber essa chance é fundamental, né? Muitos milhões de brasileiros são excluídos, né? Eles não têm uma chance. Por mais que eles se empenhem, eles não conseguem, não vão conseguir ascender, simplesmente porque nadar contra a maré, né? Então, eu tenho isso muito forte, assim, dentro de mim. Eu acho que a gente tem que lutar por isso, e vai ser melhor para todos, né? Eu não sei porque existe uma elite que acho que tem que ficar sempre no topo. Se a sociedade for melhor, vai ser melhor para todos.
E se não tiver bom para todo mundo, em algum momento, mesmo aqueles que estão na elite, eles vão sofrer com isso. Porque eles não têm como se isolar desse ecossistema social. A gente vive no mesmo ecossistema, por mais que essas pessoas tentem se descolar do resto da população. Então, é uma coisa assim que, às vezes, beira a falta de inteligência mesmo. Concordo. Enfim, né? Não sei se tem alguma pergunta, se alguém quer aproveitar o momento. Posso fazer um comentário, Elis? Claro, vamos abrir aí, galera. Assim, ó, eu acho, te parabenizo, Melanie, porque foi incrível a tua palestra. E eu acho que isso que tu falou é uma coisa, complementando o que a Elis falou, que a gente tem que agarrar as oportunidades, né, e tentar fazer o melhor disso. E uma outra coisa que eu vejo, assim, ó, que o público, né, que o público em geral veja a gente como pesquisador, como futuro cientista, né, com respeito. Porque às vezes tu vê umas falas assim, as pessoas perguntam assim, atualmente eu só estou fazendo doutorado, eu sou nutricionista, mas não estou trabalhando. E às vezes as pessoas perguntam assim, tu só faz doutorado, mas tu não vai trabalhar? Mas quando tu vai trabalhar de novo? Então... Exatamente, né? Todo mundo escutou alguma coisa. Como se assim, tu só estuda. Tá. Parece que tu é uma pessoa assim, sim. Parece que não sai do colégio ainda, né? Que não sai do colégio, que tu não quer fazer nada, né? Exatamente, é importante, por isso que eu falo muito sobre divulgar o método, né? E divulgar como a ciência funciona, né? Para as pessoas entenderem o que é um doutorado, o que é um mestrado, por que precisa de investimento, por que as bolsas são tão importantes. Porque as pessoas entendem que às vezes a bolsa é o que o aluno tem para viver, né? Eu dificilmente assim teria feito meu mestrado, doutorado se não tivesse bolsa, sabe? É sobre essas questões de oportunidade. Quando a gente faz corte, quando o orçamento da ciência é menor de um ano para o outro, a gente tem que lembrar que isso é a bolsa de alguém que não vai receber naquele novo ano. E isso pode ser decisivo para a pessoa seguir na ciência. E se a gente perde essa pessoa, a gente está perdendo não só o projeto dela, que está sendo interrompido, mas aquele cientista. A gente está formando uma pessoa, aquilo ali é recurso humano puro para a sociedade. E isso faz com que as pessoas saiam do país e vão atuar em outros lugares. Isso gera várias consequências que a longo prazo e a curto prazo são muito ruins para o país. Então, por isso que eu sempre faço isso, essa reflexão para as pessoas de que a gente precisa investir em ciência. Vocês estão espantados com essa resposta rápida? Imaginem se a gente tivesse bolsas, pelo menos para as pessoas que estão entrando na pós, sabe? Se a gente tivesse dinheiro para poder comprar nossos reagentes, se a gente não precisasse esperar um ano como eu esperei para receber um anticorpo para o meu doutorado, sabe? Então, tipo, imagina se a gente tivesse essa força para poder responder ágil, sabe? A gente estaria em outro mundo, a gente estaria no ano 3000 já na ciência, sabe? Então, acho que isso é importante as pessoas entenderem, porque as pessoas entendem como um gasto hoje. Tô gastando para a pessoa só estudar, tá ligado? Um marmanjo desse tamanho só estudando. E não é isso, sabe? Tem que ser visto como uma ocupação, sabe? Tem que ser visto como uma ocupação. A pessoa, ela é aluna de doutorado, isso é uma ocupação, sabe? Isso precisa ser visto dessa forma. Ainda que não seja reconhecido pelos nossos órgãos de trabalho, essas coisas, pelo menos a sociedade precisa entender dessa forma, que a pessoa está numa ocupação ali. Eu queria fazer um comentário também, vou abrir aqui minha câmera. Primeiro, Melanie, queria agradecer a tua palestra, achei sensacional, muito bom ver a espontaneidade com que tu trata esse assunto, parece que tu trabalha desde sempre com divulgação científica, assim como se fosse a tua formação, e eu acho que isso dá um gás assim, bem importante para o pessoal que está assistindo e para o nosso PPG. Uma coisa que eu fico pensando muito é que durante a minha formação e também muitas vezes a forma com que a gente trabalha com os nossos alunos, a gente prepara muitas vezes os alunos para apresentar o seu trabalho num congresso, em alguma mostra, e a gente tem, e nós fomos instruídos a seguir uma linguagem técnica, né? A gente muitas vezes faz alguns ajustes de linguagem para que fique mais técnico, né? Não tão coloquial, e agora a gente vai, então, para o inverso disso tudo, né? Então, a gente foi treinado de uma forma
técnica científica, com palavreado mais ajustado dessa forma, e agora a gente tem que se voltar e tentar falar de uma forma mais simples, que possa chegar ao público como um todo. Então, esse é um desafio bem grande, acho que para todo mundo, né? E saber que os nossos alunos vão estar desenvolvendo essa habilidade dupla me deixa feliz, porque isso vai facilitar com que quando eles forem orientadores e que quando eles têm os grupos dele, ou enfim, quando eles estiverem atuando em outras equipes, que essa comunicação seja mais fácil, né? Eu percebo muitas vezes, assim, nos meus familiares, às vezes a minha mãe tem alguma dúvida, eu vou começar a falar, e eu percebo que ela faz um tom, assim, como se eu fosse fazer realmente um baita texto para chegar no final. Então, eu tento abreviar o máximo para não cansar ela. E aí a minha mãe, ela tem interesse em saber o que eu faço. Imagina um público leigo, né? Então, é super importante a gente desenvolver realmente essa habilidade. Eu acho que está cada vez mais sendo valorizado isso tudo. E também algo que eu percebo é que a população como um todo muitas vezes não dá a devida valorização, porque parece que o que a gente faz nunca chega em nada, né? Então é um dinheiro que o governo investe, e aí, qual foi o fruto disso tudo? Então, se a gente conseguir mostrar, como tu bem colocou assim no final, né, onde o que eu descobri se aplica, e se a gente realmente conseguir mostrar, eu acho que a gente vai começar a ganhar uma parte da população, e isso vai ter reflexo, né, em todos os âmbitos, vamos dizer assim, né? A população estando junto com os cientistas, a gente já ganha, né, uma grande contribuição, né? Afinal de contas, a gente trabalha para trazer algo para a sociedade, né? Perfeito, exatamente. Concordo com tudo que tu falou. E acho que devolver, então, para as pessoas essa visão de que aquilo tem uma aplicabilidade, que essa aplicabilidade pode não ser rápida ou pode não ser direta para um contexto, não invalida que ela é fundamental, né? E, por exemplo, um dos prêmios Nobel mais relevantes que foi a descoberta de como um canal de soja dependente de voltagem funcionava, né? O pessoal estudou isso, acho que foi até num invertebrado, assim, tipo desses axônios gigantes de Lula da vida, assim, umas coisas assim. E tudo isso foi base para a gente entender potencial de ação, condução, como é que um neurônio se comunica para o outro, o que acontece quando essa comunicação é interrompida, do que se vale doenças neurodegenerativas, entre outros transtornos. E a partir daí, hoje, a gente desenha fármacos para agir em canais dependentes de voltagem ou canais específicos para tratar epilepsias refratárias, para tratar um monte de condição. E tudo isso veio de algum lugar? Veio de alguém que achou aquilo relevante, que achou aquilo interessante e foi a fundo. E não só foi reconhecido como um prêmio Nobel daquela área, daquele ano, como também hoje tem essa sua pesquisa eternizada, né? Essa pesquisa hoje, ela respalda infinitas outras pesquisas. É uma base, assim, que solidificou linhas imensas e aplicabilidades infinitas. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que algo que não tem aplicabilidade rápida não necessariamente é algo que não é interessante, que não é tão relevante quanto aquele remédio que eu descobri para uma doença agora, sabe? Não existe peso na ciência, tudo é importante. O grande desafio é a gente fazer a população leiga enxergar esse potencial. Eu acho que é aí que a gente ganha. Quando a gente conseguir fazer com que eles enxerguem esse potencial, aí a gente conseguiu levar a nossa mensagem, né? Mas obrigada, Melanie, pela oportunidade de escutar. Parabéns. Eu que agradeço, obrigada. Tem uma pergunta do Matheus, não sei se ele quer abrir o microfone ou eu já respondi, que ele achar melhor. Eu faço? Tá. O Matheus perguntou... Eu não sei se ele está aí. Mas, enfim, a pergunta vale a pena. Não, mas ela vale. Como se manter motivado caso suas publicações tenham pouco engajamento? Assim, pessoal, isso faz parte de uma conversa que eu tive, inclusive, com o Átila e a Marina. Eu comecei meu canal no YouTube e teve só um vídeo lá, né? Um troço que eu ainda estou tentando me organizar para fazer periódico. E eu virei para ele, Átila, olha só, como é que eu posso fazer para as pessoas enxergarem mais meu canal e tudo mais? E, pô, sabem quem é o Átila, né? E o Átila virou para mim e falou, Mel, é difícil, assim, é um processo longo. É um processo que precisa de estratégia, porque senão a gente se desmotiva. De início, realmente, é uma caminhada. Eu estou desde 2015 fazendo divulgação científica ativamente, já são 5 anos. E só em 2020 é que eu consegui, por exemplo, uma conta verificada no Twitter.
Foi só em 2020 que eu consegui um número legal de seguidores, muito em virtude pela divulgação que eu estou fazendo da pandemia. Então, para vocês verem, é um projeto, entendeu? É o nosso projeto pessoal fazer divulgação científica também. É algo que demanda tempo, demanda uma construção, envolve a gente errar, envolve a gente não fazer uma boa divulgação de início, seja porque a linguagem ainda é muito técnica, o texto ainda é muito longo. Então, a gente vai aprendendo. A gente não pode desmotivar se de início a gente não conseguir tantas curtidas, tantos likes, tanto compartilhamento, tanto salvamento daquele nosso conteúdo. Mas a gente tem que entender, é uma coisa que me motiva muito, é que muitas vezes a gente precisa que só dê certo uma vez, sabe? Que tipo, que uma pessoa que passe ali acha aquilo interessante, aquilo ali, a gente não tem noção de como isso muda a vida das pessoas, de como aquilo pode ser super importante para essa uma pessoa que passou ali e viu, sabe? A gente sempre tem que ter em mente que o nosso conteúdo vai ser apreciado por alguém, seja esse alguém que for, sabe? Então, é legal marcar os colegas, porque os colegas ajudam muito nessa fase. No início, assim, eu marcava muito meus amigos sempre me davam retorno do conteúdo, sempre compartilhavam. Então, aquele feedback inicial das pessoas queridas da nossa volta é super importante. A minha mãe me estimulou muito também, sempre compartilhou com os contatos dela, olha que minha filha escreveu, não sei o quê, não sei o quê. Então, esse retorno de início, muitas vezes, é a tua força motriz, é esse carinho, esse amor, esse companheirismo dos teus colegas. Falar com pessoas que também estão fazendo divulgação e estão começando, porque todo mundo se ajuda. Eu compartilho, por exemplo, o que as gurias do Ciência Traduzida fazem, elas compartilham o que eu faço, nós todas ficamos, e aí? Então, é super legal, sabe? A gente acaba todo mundo crescendo junto. Se tu já é uma pessoa que já tem mais seguidores e tá vendo aquele pessoal ali batalhar para começar, vai lá e compartilha, seja a pessoa que não foram para ti, sabe? Então, então, dificilmente a pessoa tem um apadrinhamento nesse início. Então, vai lá e apadrinha aquele pessoal, sabe? Compartilha o que aquele pessoal tá fazendo, deixa dicas, conversa com eles, faz uma live, chama eles para eles já começarem a ser vistos. Então, eu acho que o grande foco, assim, o que deu muito certo para mim, depois de tanto tempo tentando, foi literalmente me associar às pessoas, entendeu? Fazer com que eu pudesse contar com as pessoas. A rede Análise Covid cresceu dessa forma, cresceu porque a gente tinha outras redes naquele momento que também estavam crescendo e a gente cresceu todo mundo junto. Isso foi o mais legal, sabe? Então, hoje a gente tem vários divulgadores dentro desse ramo, que um divulga o outro, a gente cresce todo mundo junto. Tem espaço para todo mundo fazer divulgação científica. Isso é o que as pessoas precisam entender. Se eu divulgar o conteúdo de uma rede, eu não estou diminuindo o meu alcance, eu não estou criando um competidor que vai ofuscar o meu brilho dentro desse contexto. Não, eu estou criando um colega. Eu estou ajudando um colega que vai fazer uma diferença imensa dentro do contexto dele, ou até mesmo no meu contexto. Daqui a pouco a gente faz parcerias, a gente faz lives juntos. Então, a gente precisa observar as pessoas não como competidores, eles são nossos colegas, que estão crescendo conosco, certo? Se ele vai acabar tendo maior engajamento antes de mim, tudo bem, sabe? Tudo bem. O importante é a gente fazer o nosso, porque o nosso vai retornar para a gente de novo também, sabe? Então, eu sempre procuro fazer uma divulgação não esperando que aumente o meu número de seguidores naquele momento ou esperando que eu vá ter um grande prestígio. E sim porque a gente precisa fazer, porque o momento pede que a gente faça, porque aquela desinformação que está circulando é descabida, não faz sentido alguém não se posicionar sobre aquilo. Então, é importante que a gente tenha em mente isso, parar de ver nossos colegas como concorrentes e começar a ver as pessoas como nossos aliados, né? Quando a gente começa a ver isso, a gente muda a nossa percepção das coisas. A sociedade, muitas vezes, para justamente a gente ter essa velocidade, esse aumento da entrega de coisas com mais qualificadas possíveis, ela nos estimula a ser competidores, né? De enxergar o nosso colega como nosso concorrente. Ah, aquela guria faz um post muito mais rápido que eu, então ela é a primeira que publica sobre aquilo, e isso faz com que ela seja mais valorada, que ela seja mais procurada por jornalistas em relação a mim. Então eu tenho que fazer algo muito mais rápido que ela. Quando a gente começa a usar a competição como motivação, a gente perde muita qualidade do nosso conteúdo, porque o nosso foco não é mais com o conhecimento, e sim em usar ele para atingir certa posição social. Isso é muito errado, né? Pelo amor de Deus, como é que a gente pode usar algo que é
de responsabilidade nossa e é pertencente a todos, né? A gente não deve usar isso como uma alavanca social, a gente deve usar isso como uma forma de fazer as pessoas crescerem juntas. Então, por isso que é desmotivador no início, é horrível, ainda mais quando tu vê um monte de desinformação e 2 likes e 5 seguidores na tua conta, né? Enquanto, tipo, a conta que me atacou esses dias tinha 70 mil seguidores, sabe? É desmotivador? É. No entanto, a gente está fazendo o nosso. É isso que a gente tem, que a gente deita na cama toda noite sabendo que hoje a gente fez o nosso. E que a gente não fez só o nosso para nós, a gente fez para outras pessoas. Eu fui lá, ajudei o pessoal daquela rede, eu fui lá, dei uma dica que pode ser legal para aquela pessoa, me coloquei à disposição da outra para colocar, fui lá e convidei 15 pessoas para fazer parte da rede. Não sei se eles vão topar, mas que tomara que sim. Então, fiz o meu, sabe? Então é isso, sabe? É sobre a gente nos ver como parceiros e não como competidores também. Nossa, que lindo, Melanie. É pra vida isso que tu falou. São coisas assim que eu aprendi que eu levo para mim, assim, sabe? Foi a forma que eu consegui ganhar espaço e acho que é uma forma muito bonita da gente ganhar espaço, é quando a gente cresce junto com os outros também. Que legal, que legal. O pessoal adorou. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, mais alguma pergunta? A galera está aqui, muitos agradecimentos. Bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Olha, gente, não preciso me agradecer. Agradeçam a Melanie pela disponibilidade dela, que ela é assim, ó. Imagina, gente. Um coração, essa menina. E assim, Melanie, então, já que o pessoal já não tem mais perguntas, então a gente vai... Eu não sei direito, mas eu imagino o quanto a tua agenda é disputada, então a gente vai te liberar. Muito obrigada por esse tempo que tu dedicou para conversar com a gente, assim, adorei. Fico feliz também. E assim, e muito bom que está gravado, porque assim eu vou olhar de novo. E eu vou compartilhar bastante também. Sim, eu vou mandar o link para ti também. E aí, se tu quiser divulgar também, porque tava muito bom o teu seminário, assim, eu adorei. E essa parte da discussão também sensacional. Sim, muito bom. Então, pessoal, a gente vai finalizando por aqui. Melanie, a gente segue se comunicando contigo com respeito à organização do evento e tudo mais. Claro, com certeza. E assim, vai ser oportunizado no YouTube também a gravação. Tá bom, obrigada. Hoje não pode ser transmitido ao vivo, mas vai ser possível oportunizar, então tá jóia. Então, assim, pessoal, a gente conta com a ajuda de todos para a divulgação do nosso evento, assim, e eu acho que essa atividade do vídeo de divulgação científica, eu acho que a gente espera, assim, colocar mais um tijolinho, né, em cima desse trabalho de divulgação científica, enfim, né. Muito obrigada pelas dicas, Melanie, e vamos seguir trabalhando junto, né. Com certeza, sempre juntos. Contem comigo sempre. Tá, pessoal. Beijão para todo mundo. Gente. Bom dia e se cuidem. Tu também, querida. Fica bem, tá? Vamos nos falando. Isso. Tchau, pessoal.